Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe você. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de Pedro, já estamos no capítulo 2. Então vamos continuar aí nesta jornada. É o mesmo estudo que nós apresentamos, né, nós fazemos lá em nosso templo, no templo de nossa igreja, a primeira igreja batista em Parque São Lucas. Todas as quartas-feiras é um estudo presencial. E aqui a proposta aqui é compartilhar esse mesmo estudo com aqueles que não podem estar conosco, e você que está procurando um estudo também da palavra, vá acompanhando aí o estudo da primeira carta de Pedro, tem sido muito edificante para as nossas vidas, tá? Então no final você pode também dar o seu feedback aí a respeito do nosso estudo, tá? A respeito do conteúdo, você pode deixar aí as suas perguntas. Você pode contribuir também de alguma forma também no estudo. Então dê o seu parecer aí, dê o seu like aí, compartilhe também, para que pessoas sejam abençoadas através deste estudo. Eu vou ler aqui o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos estudar hoje o versículo 4 até o versículo 8. E eu vou ler para você aqui o texto, acompanhe aí. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e raiz que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Deus abençoe aí você, onde você estiver, trazendo essa iluminação para as nossas mentes, para que possamos aí aprender este texto. Nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor para que possamos entender, que o seu Espírito Santo esclareça todas as nossas dúvidas, em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe. Aí vamos dar continuidade. O texto da palavra é um texto muito precioso. Estamos já estudando há algum tempo a carta de Pedro, já aprendemos sobre santidade, sobre eleição, alguns temas já foram tratados aqui. O tema de hoje são os privilégios da vida cristã. Tá? Os privilégios do cristão, nós temos muitos privilégios que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos dá muitos privilégios, e dois deles são os que nós vamos compartilhar com você neste capítulo. O primeiro deles, hoje nós vamos tratar, é o privilégio de adorarmos ao Senhor. Nós temos esse privilégio de podermos adorar o Senhor, a adoração. E o outro privilégio é a proclamação do Evangelho. São dois privilégios que nós temos. É importante que você veja a adoração e a proclamação como privilégio, não como uma obrigação, ou não como se você estivesse fazendo um favor para Deus, mas entenda que é um privilégio. E o grande missionário Guilherme Carey, ele via desta forma. Tanto que um de seus filhos, Félix, que era um pregador do Evangelho, quando ele se tornou embaixador de seu país, né, o Guilherme Carey entendeu que o seu filho havia sido diminuído, ele havia sido rebaixado, porque ele era um grande pregador, ele tinha um grande privilégio. E aí ele se tornou o embaixador. Para ele, o cargo público era muito menor do que o privilégio que ele já tinha, que era de pregação do Evangelho. Assim nós devemos ver a adoração, a proclamação. É um grande privilégio, é um dos maiores privilégios que nós temos, é poder servir ao Senhor. Então o texto, ele vem nos explicando isso aqui. Pedro, ele vem falando a respeito desses privilégios. Ele fala à igreja que estava espalhada lá naqueles locais onde hoje nós conhecemos como Turquia. E ali ele estava dando ânimo ao coração daquelas pessoas e falando dos grandes privilégios que eles tinham e nós temos de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor.
E ele começa o texto aqui chamando Jesus de pedra. E é uma coisa assim que é muito interessante ver Pedro chamar Jesus de pedra. Ele chama de pedra viva, e isto denota uma grande duração, eternidade, força, estabilidade. E ele vai citar Jesus como uma pedra várias vezes nos evangelhos, tá? Você vai encontrar ele falando, né, a respeito de Jesus como uma pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, foi a conversa que Pedro teve com Jesus. No livro de Atos também, ele se refere a Jesus como uma pedra também. E quais são os adjetivos desta pedra? A primeira informação que Pedro vem nos trazendo aqui é essa. Ele fala de Jesus como uma pedra viva, mas ele deixa bem claro que esta pedra tem algumas características, como ser rejeitada pelos homens. Isto mostra que Jesus, o Filho de Deus, ele foi rejeitado. Tá? Então o texto de João, capítulo 1, versículo 11, o texto nos fala que ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. O povo judeu até hoje não reconhece Jesus como o Salvador. Então Jesus foi rejeitado. Pedro diz que ele é a pedra rejeitada, está aí no versículo 4. Mas ele também cita que, além de ser rejeitado, mas ele foi escolhido por Deus. E que ele é precioso também, ele vem citando aí neste mesmo versículo 4. Então, o valor de Jesus é inigualável, ele é a pedra preciosa para nós. Mas também Pedro chama Jesus de a pedra angular. E quando se fala sobre pedra angular, ele está fazendo uma referência à pedra que era muito usada nas construções. Todas as construções eles usavam uma pedra que servia como pedra angular, que era o fundamento, era a base para toda a construção. É a pedra que dava ângulo a toda a construção. Hoje nós chamamos isto de alicerce nas construções que são feitas. Então o que Pedro está dizendo aqui é que a nossa base, ela precisa ser o Senhor Jesus. Assim como no Evangelho, nós aprendemos que a casa ela precisa ser edificada sobre a rocha. Pedro vem trazendo também esta ideia aqui de pedra angular. É a pedra que dá ângulo, é a pedra principal, é a pedra que dá fundamento a toda a construção. Mas além disto também, ele fala que Jesus é pedra de tropeço. E quando ele cita isto, depois ele mesmo explica aqui no versículo 8, que ele fala que é pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então Jesus ele traz embaraço a todos aqueles que querem viver na desobediência. Tá? Ele traz embaraço, ele traz ofensa, Jesus atrapalha, né? Ele é um empecilho para aqueles que querem viver na desobediência. A fé cristã é assim. A fé cristã ela é um empecilho para quem quer viver no erro, quem quer viver no pecado. Então Jesus ele é a pedra também de tropeço. Então ele vem trazendo essas características aqui de Jesus, que é a pedra rejeitada pelos homens, muitos até hoje ainda rejeitam, e o povo de Jesus o rejeitou, mas ele foi escolhido por Deus, é uma pedra preciosa com valor inigualável, ele é o fundamento, tá? Ele é o alicerce desta construção espiritual, e também serve de pedra de tropeço para aqueles que querem viver no pecado, querem viver no erro. Então ele inicia o texto falando a respeito de Jesus como uma pedra, com estas características, a pedra viva. Mas logo depois ele vem falando de nós, crentes, aqueles que já aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Ele começa a falar sobre as características do crente, tá? E ele começa a falar sobre o crente. Primeiro ele fala de Jesus, depois ele fala do crente, e ele faz assim uma ligação, né? Ele vem falando que os crentes, eles também são pedras vivas. Jesus é pedra viva, mas os crentes também são pedras vivas. Isto porque o versículo 5 diz que quando nós nos aproximamos, né, à medida que nós nos aproximamos da pedra viva, nós também nos tornamos uma pedra viva. Você pode conferir aí no versículo 5, quando ele vem falando aí
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, conforme nós nos aproximamos de Jesus, nós também nos tornamos pedras vivas, é o que diz aí o versículo 5. Então, se aproxime do Senhor, porque a imagem do Senhor ela vai se refletir na sua vida. Já nós precisamos imitar a Jesus e a imagem de Jesus precisa ser refletida através da nossa vida. E Jesus, ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, então nós precisamos nos aproximar cada vez mais dele e nos tornar mais parecidos com ele a cada dia. E aí ele, logo assim que ele explica toda essa parte de que nós também somos pedras vivas, Jesus é pedra viva, tem todas algumas características que nós citamos aqui, e logo depois ele fala sobre os crentes que também são pedras vivas a partir do momento que nós nos aproximamos de Jesus, e ele continua explicando aqui no versículo 5 que nós, crentes, como pedras vivas, nós estamos sendo utilizados, usados por Deus para a edificação de uma casa espiritual, é o que diz o versículo 5, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, eu e você que já aceitou Jesus, você que é crente em Cristo Jesus, é um cristão, nós unidos, eu e você, todos nós como igreja, nós formamos uma casa espiritual. Nós formamos essa casa espiritual. A igreja é uma casa espiritual e o fundamento desta casa, nós já citamos aqui, é a pedra angular, é Jesus. Então nós formamos uma casa espiritual onde que a base, o alicerce é Jesus e logo depois vem as pedras, como se hoje nós chamamos de tijolos. Os tijolos desta construção somos nós. Estamos todos unidos e sobre esta base que é Jesus. E o foco principal desta casa espiritual, o próprio versículo nos diz aqui, o versículo 5, que é para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então entenda que juntos nós formamos uma casa espiritual, onde eu e você, nós somos as pedras vivas, ou os tijolos, como você preferir chamar, e temos um alicerce. Esse alicerce é a base, o fundamento dessa construção, que é Jesus, e o objetivo desta construção é a adoração a Deus. É para isto que nós existimos. O foco principal é a adoração. Nós formamos uma casa espiritual para isso, para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. E aqui isso nos remete a pensar, nos faz pensar a respeito dos sacerdotes. Os sacerdotes, o texto nos fala isso aqui, sacerdócio santo. Porque o sacerdote é aquela figura lá no Antigo Testamento, o profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que levava a adoração do povo até Deus, os sacrifícios. E lá no Antigo Testamento os sacrifícios eram de animais, Animais eram mortos e as ofertas eram feitas ali. E o sacerdote ele tinha esta responsabilidade de levar a oferta até o Senhor. Hoje, todos nós somos sacerdotes. Eu e você, nós somos sacerdotes. Então, todos nós temos livre acesso ao Senhor. Nós, como cristãos batistas, nós também cremos assim. Nós cremos no livre sacerdócio do crente. Então entenda que você é escolhido por Deus, Deus ele te escolheu para que você o sirva como sacerdote. Então você pode entregar sua adoração diretamente ao Senhor. E o sacerdote ele é purificado pelo sangue de Jesus, assim como nós fomos purificados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós e nos dá poder, como diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. O texto nos diz que recebereis poder. Então nós somos ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para exercermos esta função, exercermos este trabalho tão importante. E entenda de que você tem livre acesso, você tem acesso direto para Deus. E este acesso é por intermédio de Jesus, é o que diz o texto aí, que nós lemos de Pedro. Você pode ir acompanhando aí o texto, porque o texto nos ensina isso também, que por meio de Jesus você tem
você vai exercer o sacerdócio santo. Então você tem acesso ao Senhor por meio de Jesus. Então hoje é muito importante que você entenda isso. A sua adoração você pode entregar diretamente ao Senhor. Você não precisa de nenhum outro para poder fazer isso por você. Você tem o seu pastor, né? Eu como pastor, eu cuido das ovelhas. O pastor tem uma participação muito importante na vida de todos, tá? No cuidado e tudo mais. Mas um dos trabalhos principais do pastor é justamente te ensinar a você buscar ao Senhor diretamente. Busca o Senhor. Busca o Senhor porque você tem acesso a Ele. Você pode buscá-lo em oração, você pode buscá-lo através da palavra. Por isso nós estamos sempre aqui estudando da palavra, para que você possa evoluir, você possa crescer e que você possa entender que você tem livre acesso ao Senhor e que você pode, você como sacerdote, entregar a sua oferta ao Senhor, os seus sacrifícios aceitáveis, que o Senhor aceita, são aceitáveis, assim como diz o texto. Você tem livre acesso, busca o Senhor. Busca o Senhor, você não está refém de ninguém para buscar o Senhor. Então busca o Senhor, procure conhecê-lo cada dia mais e viver a vida cristã a cada dia. Então este é o estudo de hoje. Semana que vem, no próximo estudo, nós vamos falar a respeito de que adoração é esta, que tipo de adoração é esta que o texto está falando aqui. Porque lá no Antigo Testamento, a adoração era através dos sacrifícios que o sacerdote levava. Então você queria adorar o Senhor, você pegava a sua oferta, que era um animal, você entregava para o sacerdote levava para entregar como adoração a Deus. Nós aprendemos hoje que você tem livre acesso de entregar a sua adoração, mas a sua adoração hoje já não são mais animais, como no Antigo Testamento. Que tipo de adoração é essa? Muitos às vezes pensam que a adoração é somente a música. Não, a música também é uma forma de adoração, mas nós vamos tratar aqui no próximo estudo justamente como deve ser a sua adoração. Qual é o tipo de adoração que é aceitável, que Deus aceita para ele. Então na semana que vem, no próximo estudo, nós estaremos aí falando a respeito desta adoração aceitável. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É importante que nós estejamos refletindo isso aqui, tá ok? Então, aprendemos hoje sobre as pedras vivas, que é Jesus. Nós nos tornamos também, formamos uma casa espiritual que tem um fundamento que é Jesus, e o objetivo desta casa espiritual é adorar ao Senhor. E nós começamos a falar aqui sobre a adoração. Semana que vem a gente dá continuidade. Vamos orar juntos e dê aí o seu parecer, o seu feedback, tá? Aqui a preocupação aqui não é alcançar grandes números de pessoas simplesmente por vaidade, não é nada disso. Aqui a nossa preocupação simplesmente é ter o feedback, porque o objetivo desse estudo é que você esteja aprendendo. Mas para que eu saiba que você está aprendendo, que você está participando, é importante que você dê o seu parecer aí, você dê o seu feedback aí através da curtida também. Se você entender que é importante compartilhar também, compartilha. Se você gostou, compartilha. Deixa aí as suas dúvidas aí, porque o objetivo aqui é aprendermos juntos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse estudo. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que serão alcançados através desse estudo e que essas pessoas, todos aqueles que estarão assistindo, possam ser impactados por esse ensino e possam tirar proveito de todas essas informações, que sejamos transformados pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te adorar e que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Nós dizemos isso para o Senhor porque sabemos que é o Senhor que nos capacita para isso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tá? E que você seja uma bênção na vida de alguém, que você seja muito abençoado, mas também seja uma bênção. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus.